Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso dos 5 Solas da Reforma Protestante. Muito prazer, meu nome é Marcos Sico e aqui estamos fazendo uma série de 11 aulas falando sobre a importância dos 5 Solas não só na história da Igreja, mas também o que isso deve ser representado para nós hoje no nosso cotidiano como cristãos. Então, antes da gente começar aqui o nosso tema, eu insisto e peço encarecidamente que se você tenha aproveitado esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando, divulgando, se inscreva aqui no nosso canal, né, e pode ativar as notificações, que toda vez que sair um conteúdo novo você vai receber. E nós temos trabalhado arduamente para oferecer um conteúdo de qualidade para vocês, tá bem? Então, muito obrigado por esse espaço aqui, que eu sempre peço. E vamos aqui então à nossa aula, né? Hoje nós vamos falar sobre o quarto dos 5 solas, né, que é o somente pela fé, sola fide, né? O que é que significa isso? Somente pela fé em Cristo é que nós vamos entender e vamos crer e vamos entender de fato, né, que somos salvos mediante a graça, que foi o tema da aula passada. Mediante a graça nós somos salvos, mas somos salvos quando nós cremos e temos fé que a obra de Jesus na cruz realmente fez isso conosco. Então é muito interessante porque sola graça e somente a fé, sola fide, são muito semelhantes. Por quê? Porque, de novo, a fé é um dom que é dado por Deus. E isso coloca em evidência a questão de que quando nós acreditamos somente pela fé que foi Cristo que morreu naquela cruz por nós, isso invalida qualquer tipo de esforço humano para garantir a salvação. Mais uma vez, insisto, como falei na última aula, que a salvação ela não é ocasionada por nós. Não há nada que nós humanos possamos fazer para sermos salvos. As nossas boas obras, que também caminham com a fé, são consequências de uma salvação. Então, a partir da salvação é que nós damos bons frutos. E não que as boas obras ou viver uma vida com aspecto moral elevado garanta a nossa salvação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a salvação ela vem pela graça, mediante a fé, e ambas são dons de Deus para as nossas vidas, ok? Então, somente a fé ensina isso, que nós somos justificados, declarados justos diante de Deus pela fé. As boas obras, né, ou as nossas boas ações, não são resultados nossos para garantir esta salvação. São consequências da salvação. Já falei isso outra vez, né? Mas vamos lá. Romanos 3,28 está escrito o seguinte: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência pela lei. Efésios 2:8, 9 também está dizendo o seguinte, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E é muito evidente isso. Se nós pudéssemos, de alguma forma, produzir a salvação, com certeza a soberba tomaria conta de nós. Se hoje, com a consciência de que nós somos salvos pela graça, nós já temos uma soberba iminente nas nossas vidas, imagine se nós, de alguma forma, pudéssemos produzir a salvação. Aí sim que este mundo viraria as costas para Deus para dizer o seguinte: não preciso de você. Isso é muito tenso de pensar, né? Nós colocamos aqui com clareza, né, o que o apóstolo Paulo, né, ele escrevia acerca da graça. Nós temos aqui um texto bíblico, deixa eu só pegar aqui pelas minhas anotações, né? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Está lá em Gálatas, lá nos versículos 16 a 21, que você pode e deve ler na sua Bíblia conforme você está ouvindo aqui as referências desse curso. Tudo bem? Então, somente a fé. O que é o somente a fé para nós hoje? Talvez as pessoas... talvez não, né? É muito comum que nós vemos hoje em dia, as pessoas banalizaram o verdadeiro sentido da fé. Vou te dar vários exemplos que nós temos aí, inclusive nesses nossos dias, né, de acesso à internet, né, muita informação. As pessoas falam assim: olha, pela fé eu vou ter uma casa de R$1 milhão. Pela fé eu declaro o meu carro zero na garagem.
Pela fé eu declaro meu nome limpo. Quer dizer, a pessoa suja o nome, mas pela fé ela declara o nome dela limpo. Quer dizer, ela é descontrolada, ela na hora de fazer a coisa errada ela se descontrola, mas pela fé que ela diz que está dizendo isso a Deus, é Deus que vai limpar o nome dela. A fé não é isso. Infelizmente, tanto a graça quanto a fé têm sido barateadas e banalizadas por uma teologia mentirosa, que é a teologia da prosperidade, e por muitos outros ventos de doutrina que têm infestado grande parte das igrejas aqui no Brasil e ao redor do mundo. O tenso é entender que eles resumem a fé em dizer que coisas materiais vão acontecer. Pela fé eu declaro uma cura, eu declaro como se o poder tivesse poder nas palavras, eu declaro a cura das pessoas. Eu não estou aqui dizendo que é errado você orar pelas pessoas, porque eu também oro para que Deus cure as pessoas. Mas ter fé não significa necessariamente que aquela pessoa será curada. Porque se cremos que a fé também veio de Deus e que Deus sabe de todas as coisas e que Deus é soberano, é óbvio que Ele sabe o que é melhor acontecer e tem coisas que nós não vamos entender enquanto nós caminhamos nesse mundo. Vou dar um exemplo aqui para a gente não fugir muito do assunto. Vai ter orações suas que não serão respondidas. E aí você vai dizer o seguinte, mas Marco, eu tive fé para fazer esta oração. Ok, eu não estou dizendo que você não teve fé. A questão é que quando você acredita em Deus e você de fato deveria acreditar em Deus, você sabe qual é a melhor resposta que você pode ter, ou é Deus quem sabe qual é a melhor resposta para você. E por vezes, a resposta vai ser não. Você vai pedir uma coisa por uma razão escusa e Deus não vai te dar. Por quê? Porque Ele sim sabe o que é melhor e ter fé tem a ver com isso. É continuar orando mesmo quando Ele diz não para nós. É continuar orando para alguma pessoa e essa pessoa pode ser que ela venha a morrer daquela doença que você estava orando. Ter fé é continuar crendo que apesar da tragédia, o Senhor é soberano e Ele sabe o que é melhor para que qualquer pessoa deste mundo aqui, o que vai acontecer, está determinado por Ele. Isso sim é ter fé. Então somente a fé deveria vigorar para nós nesse sentido também. Claro, temos fé de que Deus realmente, que Jesus morreu naquela cruz, temos fé que a obra da cruz foi consumada, nós somos salvos, temos fé que entendemos o que é a graça, maravilhoso. Mas nós também temos que ter fé para entender que quem é o soberano nas nossas vidas é o Senhor. E o fato de nós termos fé não significa mudar destinos que já estão pré-determinados por Deus. Não significa que Deus vai falar amém para tudo o que nós pedimos. Ter fé é principalmente, essencialmente, continuar crendo quando tudo parece que dá errado. E eu ouso dizer para você, pode ser que você passe por situações que você vai até encontrar razões, entre aspas, lógicas, até para parar de acreditar. Mas dentro de você há alguma coisa pulsando, para você, não, eu vou continuar, eu vou insistir. E esta coisa pulsando é o Espírito Santo de Deus mantendo a sua fé dentro de você, para que você não deixe de orar e não deixe de ser aperfeiçoado, de ser mais semelhante com Cristo. E a viver com fé tem a ver com isso. Não significa que nós somos filhos de um Deus que vai fazer todos os nossos caprichos, mas que nós sejamos maduros para entender o que é que Deus está fazendo ainda quando Ele não responde, aparentemente não responde, uma oração nossa. O sola fide, ou somente a fé, este é o efeito que deveria revigorar sobre nós hoje. Além de entendermos tudo aquilo que Cristo fez por nós, a fé deveria ser presente para nós nesse sentido. Continuar crendo, ainda que as coisas não façam muito sentido para nós nesse momento. Tá certo? Então eu espero que você aproveite o conteúdo aqui dessa aula e nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos continuar falando dos 5 solas e dos efeitos e das nossas esperanças que temos para que esses 5 solas deem resultado e façam sentido na nossa caminhada cristã. Tá bem? Um forte abraço, até a próxima aula.